Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o Lego Mindstorm. Ele é uma ferramenta muito importante e que todos os programadores da Lego dominem. Por quê? Porque esse vai ser o programa que vai ser utilizado durante as competições da FLL. E vamos focar principalmente agora nos tipos de blocos. É muito interessante esse tipo de bloco porque cada programador vai ter uma forma diferente de criar. Então, aqui vai ser um tutorial de como criar os seus caminhos. Agora estamos aqui dentro do Lego Mindstorm Education EV3, né, que é um dos softwares de programação que os programadores da FLL utilizam para que possam programar os seus robôs. E dentro daqui a gente tem vários blocos que a gente pode definir inúmeros parâmetros, inúmeras funções, fazer tantos condicionais quanto loopings, como atribuir variáveis, e a gente vai dar uma pincelada por cima disso tudo, tá? Primeiro a gente vai apresentar um pouco dos blocos para vocês. Esses blocos de cor verde, eles são os blocos de ação. Dessa cor verde aqui, os principais blocos que a gente vai utilizar são os dos motores, tá? Aqui a gente tem o bloco do motor médio, quando a gente utiliza ele quando a gente quer controlar apenas um motor médio. Note que em todos esses blocos dos motores, ele tem letras. Ou seja, os nossos motores eles vão conectados a uma porta do nosso EV3. Seja a porta A, B, C ou D. São 4 portas. Vamos supor que a gente quer usar o motor médio que está conectado na porta A. Para que a gente possa usar o motor médio que está conectado à porta A, a gente tem que colocar aqui porta A, certo? Se ele, por exemplo, se o motor médio estiver na porta A e aqui na programação estiver porta B, ele não vai atribuir o comando ao motor que está na porta A, porque ele deveria estar aqui posicionado corretamente na porta em que ele foi colocado, o cabo, certo? Aqui a gente pode controlar o motor médio, né? A gente pode tanto dizer que ele desligue, que ele ligue, né? Que fique andando indefinitivamente, que fique funcionando. A gente pode colocar que ele ligue por determinados segundos, 5, 10, 15, 20 segundos. Em definidos segundos a gente pode definir aqui para ele. A gente pode falar que ele funcione durante, por exemplo, que ele faça uma angulação de, vamos supor, uma volta inteira, que são 360 graus, a gente pode colocar aqui também. Ou a gente pode colocar que ele fique ligado por rotações, ou seja, rotações no próprio eixo, né? A cada rota a gente pode definir, por exemplo, que ele faça 3 rotações, certo? Então são diferentes tipos de ligar os motores. E a gente pode atribuir as velocidades aqui para ele. Tanto velocidades positivas, que eles vão rodar em um sentido, como vocês podem ver aqui, ó, sentido horário, ou sentido anti-horário, para frente ou para trás, né? Então, aqui, esse bloco aqui, ele controla especificamente um motor médio. Já esse aqui, ele controla especificamente um motor grande, certo? Então, esse aqui controla um motor médio e esse controla um motor grande. Agora, a gente tem os blocos que a gente normalmente utiliza para que o nosso robô ande, que é o mover direção. A diferença desse bloco para esses dois aqui é que eles controlam dois motores ao mesmo tempo. Vamos supor que a gente tenha duas rodas, né, que estão instaladas em dois motores. A gente pode fazer com que os dois se movam ao mesmo tempo. Da mesma forma com que a gente faz um se mover, né? A gente atribui o valor aqui, por exemplo, a gente quer que ele ande para frente uma velocidade, por exemplo, de 50, né? Por 5 segundos. Ou seja, o motor da porta B e da porta C andarão por 5 segundos a uma velocidade de 50, né? Então, aqui a gente atribui uma função para dois motores fazerem ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um outro bloco que controla dois motores ao mesmo tempo, porém, nesse daqui a única diferença é que a gente pode atribuir diferentes velocidades a diferentes motores. Como por exemplo aqui, o motor B vai rodar a uma velocidade de 50 e o motor C a uma velocidade de 80. Isso pode acontecer com que o robô faça isso aqui, por exemplo, uma curva, porque um motor vai estar mais rápido que o outro. Então a gente pode usar o mover tanque para isso. Aqui são outros blocos, né? O bloco que mostra textos na tela do EV3, o bloco que emite sons e o bloco que emite uma iluminação ali no EV3. Esses são blocos aqui
considerados como blocos de aperfeiçoamento, né? O robô necessariamente não precisa deles para funcionar, mas pode ser legal que a gente coloque eles na FLL, por exemplo, para, sei lá, ele fez uma missão e daí ele emitiu uma luz verde. Isso conta ponto na avaliação de design, né? Isso é legal de colocar. Passando agora para os blocos de controles de fluxo, a gente tem aqui 5 blocos. A gente tem o primeiro que sempre vai aparecer, que é o bloco de iniciar, né? Que ele vai aqui sempre no início da nossa programação, que ele basicamente dá o start, para que as coisas comecem. A gente tem aqui o bloco de esperar, o bloco de ciclo, o bloco de comutação e o bloco de interromper ciclo. Explicando agora os blocos de comutação, a gente pode definir 2 caminhos diferentes para a nossa programação. Como por exemplo aqui, a gente tem que, se o sensor de toque for acionado no nosso robô, ele vai executar uma função, que nesse caso é andar para frente. Caso isso seja falso, né, caso ninguém venha a tocar o sensor de toque, ele vai emitir um som. Ou seja, a gente pode colocar aqui um comparador que, caso essa comparação aqui seja verdadeira, ele execute um caminho, e caso seja falso, ele execute outro. Então a gente pode colocar aqui condições, né? É o famoso se então, né? Se o sensor de toque for tocado, então ande para frente. Se não, emita um som, né? Esse daqui é o chamado comando padrão, que caso isso não venha a acontecer, o comando padrão acaba por ser reproduzido. Então aqui nós temos o bloco de esperar. O bloco de esperar, ele basicamente cria uma pausa na nossa programação, por assim se dizer. A reprodução da nossa programação ela é em linha, e esse bloco ele basicamente interrompe essa reprodução. Nós temos um exemplo aqui. Vamos supor que o nosso robô ele vai andar para frente, e essa função aqui só vai acontecer até que isso seja real. Ou seja, ela vai esperar esse comando aqui ser real, que nesse caso aqui é o sensor de toque ser ativado. Caso o sensor de toque seja ativado, essa função vai vir a acontecer. Ele vai esperar. Ele faz uma pausa na nossa programação, né? Em vez de tudo isso acontecer simultaneamente, esse bloco de esperar serve para isso. A gente pode colocar tanto para ele esperar um tempo, né? Vamos supor, ele vai esperar 4 segundos até executar essa ação, certo? Aqui nós temos também o bloco de ciclo, que a gente vai usar na maioria das nossas vezes na nossa programação, porque a gente quer que as coisas fiquem funcionando, certo? Então a gente coloca aqui que as coisas funcionem em um ciclo ao ilimitado. Tudo que estiver aqui dentro do ciclo vai ficar rodando indefinitivamente, ou seja, a programação vai ficar funcionando ali. A gente tem aqui no próprio exemplo da comutação, né? Como vocês podem ver, essa comutação ela está dentro de um bloco de ciclo. Ou seja, esse ciclo ele vai ficar acontecendo infinitamente. Ou seja, o sensor de toque vai ficar comparando indefinitivamente se ele vai fazer essa ação ou essa ação. O bloco interromper ciclo, a gente pode utilizar ele para que basicamente a gente interrompa o ciclo que está aqui no número, né? Como por exemplo, a gente quer interromper este ciclo. Então tudo que está dentro desse ciclo aqui vai ser interrompido, né? Vai parar. Basicamente para isso que serve o interruptor de ciclo. Então passando agora para os blocos de cor amarela, que são os sensores, a gente separou aqui para vocês alguns dos principais sensores que a gente pode vir a utilizar na competição. Agora a gente vai apresentar para vocês alguns dos principais sensores, né? Os blocos de cor amarela são os blocos dos sensores. E a gente separou aqui para vocês alguns dos principais que a gente pode vir a utilizar na FLL, que é o bloco de sensor de cor, o bloco de sensor giroscópio, o bloco de sensor ultrassônico, o bloco de rotação do motor, né, o sensor de rotação do motor, e o sensor de toque, né. Cada um deles, a gente pode ver que eles vêm aqui no kit da Lego, tanto o sensor de toque, ultrassônico, o giroscópio, o sensor de cor. E eles basicamente, o sensor de cor, ele compara cores. Então, como por exemplo, se aparecer a cor vermelha, a cor laranja, ele vai identificar essas cores. O sensor de giroscópio, ele vai identificar os giros do nosso robô. Quanto de angulação o nosso robô está sendo feito, né? Ele vai medir os graus, medir o ângulo.
O sensor ultrassônico, a gente pode vir a utilizar ele para medir distâncias, né, com base nesse sensor aqui, que é um olhinho, né, basicamente, que ele fica comparando as distâncias e ele emite um valor para a gente, né, ele mede esse valor. Esse sensor aqui de rotação do motor, ele é um sensor que ele está dentro do motor grande e ele mede quantas rotações o nosso motor faz, só que em graus. A gente pode vir utilizar ele para fazer algumas contas matemáticas. E aqui temos o sensor de toque, que a gente pode utilizar ele para basicamente quando ele for tocado, né, emitir um valor para algum lugar. Passando agora para os blocos vermelhos, os blocos matemáticos, as operações de dados. Nós temos aqui primeiramente o bloco onde a gente pode adicionar uma variável, criar uma variável, escrever e lê-la, né, adicionando um valor aqui também. Ou até mesmo adicionar uma constante, né, adicionar um valor a ela e ler essa constante. Já esses 4 blocos aqui são os blocos que a gente vai ver mais vezes na FLL, né? Esse daqui é o bloco de operações lógicas. A gente pode comparar, né, dois valores, por exemplo, um valor falso e um valor verdadeiro, e emitir um outro valor. Nós temos aqui o bloco comparar também, que ele vai comparar valores para a gente e emitir um valor lógico. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, vamos supor que ele vai comparar o valor 3 e 4. E aqui a gente colocou, ó, ele vai comparar se o valor 3 e 4 é maior ou igual. 3 é maior ou igual a 4? Não. 3 é menor que 4. Então aqui ele vai emitir um valor falso. A gente pode vir a utilizar esse bloco para fazer algumas comparações com os nossos valores dos sensores, etc. Aqui é o bloco de operações mesmo, né? A gente pode fazer operações matemáticas, operações de adição, subtração, divisão, multiplicação. A gente pode definir valores absolutos, raiz quadrada, expoente, ou a gente pode adicionar algumas fórmulas que aqui no avançado. A gente pode pegar os dados dos nossos sensores, né, e multiplicar eles, dividir eles, enfim, fazer N operações. Então, esse bloco aqui é o bloco arredondar. O que ele vai fazer? Ele basicamente vai arredondar os números. Caso um número tenha por exemplo, seja 0,9, ele vai arredondar para 1. Ou seja, ele pode arredondar para a casa decimal mais próxima, arredondar para cima, para baixo e etc. Esse bloco aqui ele pode ser interessante caso a gente queira vir a mostrar algum valor no nosso visor do EV3. E a gente não quer que esse valor seja muito quebrado, a gente quer que esse valor seja um valor inteiro, um valor visível. Então a gente pode vir a utilizar esse bloco também. Então agora passando para os blocos de cor azul, né, que são os blocos avançados, a gente separou apenas um bloco aqui para vocês, que pode ser o que vocês venham a vir a utilizar, que é o bloco de comentário, onde a gente pode inserir ele no meio da nossa programação para colocar um comentário. Mas ele não é o único bloco de comentário que a gente tem na nossa programação. Tem este e esse aqui que a gente pode vir a clicar aqui. E ele traz aqui uma caixa de texto, uma caixinha de texto que a gente pode vir a posicionar em qualquer lugar que a gente quiser. Esses blocos de comentário eles servem única e exclusivamente para ajudar na organização da nossa programação. Caso tenha 2 programadores na equipe, a gente pode vir a colocar alguns comentários, alguns lembretes, algo do tipo, para que os 2 programadores venham a se entender em um mesmo código. Então aqui eu trago para vocês um exemplo de uma das programações que a gente utilizou na FLL, que a equipe Cronos utilizou quando ela foi participar do Nacional de São Paulo. Aqui, como vocês podem ver, os blocos de comentário eles estão servindo para organizar a nossa programação. Eles estão aqui dentro da nossa programação, né? Só que eles não fazem parte do código, eles só estão aqui para que a gente se organize melhor. E aqui, por exemplo, a gente colocou elásticozinhos nos nossos cabos e colocou aqui, por exemplo, o motor médio, ele estava com o elásticozinho amarelo e a gente sabe que ele está na porta A. Então a gente colocou isso aqui na programação para ficar mais fácil quando a gente quiser fazer alguma eventual manutenção e etc. E aqui também a gente tem 2 blocos em que a gente explica algumas coisas da nossa programação. E como vocês podem ver,
o bloco de comentário ele está presente aqui na nossa programação, ó, no início e no fim. Aqui a gente utilizou ele para nomear a missão em que a gente estava desenvolvendo, né? Essa é a linha de algoritmo da missão que a gente estava fazendo. E aqui a gente colocou a função que esse algoritmo deveria exercer. Isso é uma questão de organização. E a gente organizou a nossa programação nesse formato aqui, para que fique mais visível o código. Até para na apresentação dos juízes, né, que a gente tem a apresentação de design, a nossa programação seja algo organizado. Como vocês puderam ver na missão do Gandast, é uma coisa bem simples. Porém, assim, no primeiro momento, parecia algo bem complicado. E também aqui no código nós podemos ver que não foram usados tantos blocos. Isso é uma coisa importante, sempre tentar deixar o código mais compacto para tentar diminuir a variação. Diminuir a variação é uma coisa muito importante, porque com menos variação, a chance de vocês conseguirem mais pontos mais rápido na FLL é maior. E também tem menos chances das coisas darem errado. E também tem muito conteúdo online de formas de diminuir os códigos. É só procurar, que tem no YouTube, tem em vários sites diversos. E para diminuir um pouco a quantidade de blocos de tempo desse vídeo, vamos parar por aqui. Obrigado por assistirem. Se quiserem, se inscrevam aqui no canal, deixem o like e até a próxima. Caso vocês desejem acessar alguns desses materiais que a gente comentou, não esqueçam de acessar a descrição do vídeo e comentar o que vocês acharam. Valeu!